Então vamos lá. Boa tarde a todos. Como eu já me apresentei, meu nome é Clécio Silva, eu sou consultor de soluções da Tíbico, mais especializado na camada de Analytics, mas hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso portfólio, do portfólio Tíbico Connected Intelligence. Então vamos lá. Antes de falar um pouco do nosso portfólio, assim, talvez nem todos vocês conheçam a Tíbico, então eu gostaria de falar um pouco da Tíbico como empresa. A Tíbico é voltando aqui. A Tíbico é uma empresa de software, uma empresa que tem a sede em Palo Alto, já é uma empresa global, né, que já está em mais de 30 países e foi fundada em 1997. Basicamente, a Tíbico nasceu com uma necessidade que havia lá na Bolsa de Valores de Nova York, e um consultor, que foi um dos fundadores da Tíbico, ele resolveu essa necessidade, que era uma necessidade de integrar aplicações. Então, basicamente, o pessoal lá tinha vários monitores, né, para analisar indicadores referente à Bolsa de Valores, e cada monitor era referente a um sistema diferente. E aí esse consultor falou, olha, por que a gente não coloca todos esses indicadores no único monitor? Fica mais fácil para vocês analisarem. Falei, mas como que a gente faz isso? Aí foi aí que nasceu o primeiro software de integração entre sistemas, e foi aí que nasceu também a Tíbico. Então nós temos milhares de clientes espalhados pelo mundo, tá? Grandes clientes. E a empresa, como eu já disse, já está há mais de 20 anos no mercado. Só para falar um pouco do panorama, hoje desses mais de 10 mil clientes que nós temos, né? Então nós temos aí clientes em manufatura, clientes em financial services, clientes, né, de laboratórios, empresas de telecom, utilities, airlines. Então a gente tem um portfólio vasto de clientes que está bem difundido. Se a gente for falar especificamente de América Latina, a gente tem diversos clientes também, e Brasil, né? A gente tem diversos clientes que eu vou falar um pouquinho mais durante a apresentação, mas a gente tem diversos grandes clientes, né? Por exemplo, o Citibank, que usa toda a nossa solução de BPM, a Klabin, que utiliza a nossa solução de Analytics e um pouco da parte de virtualização de dados, a Algar Telecom também, mas na camada de Analytics. A gente tem a Bolsa de Valores, por exemplo, usando a nossa parte de Streaming Analytics na parte de Trading. Então, toda a parte de compra e venda de ações passando ali pela nossa camada de Streaming Analytics. A gente tem, e entre outros clientes, a Oi, a própria Petrobras também, nessa parte de Analytics. Banco do Brasil, a gente tem milhares de usuários lá da nossa camada de Self-Service BI, entre outros clientes, tá? Que eu vou explorar um pouquinho com mais detalhe durante a apresentação. A gente sabe que o tema transformação digital, ele está muito na moda, né? Só que a gente sabe que as empresas, no geral, elas vêm se estruturando e vêm tentando se transformar, de certa forma, nesse novo mundo aí da transformação digital. As empresas têm investido em ficar cada vez mais competitiva. E se a gente for analisar, isso aqui é um estudo de Harvard que diz, né, que as empresas são consideradas líderes, né, nesse novo mundo que envolve a transformação digital. Essas empresas, elas tendem a ter 5 vezes mais, uma receita 5 vezes maior que as outras, um lucro operacional 8 vezes maior e tende a trazer até 2 vezes mais retorno sobre o investimento, de acordo com esse estudo de Harvard. E se a gente tentar entender um pouco, né, fazer um drill down nesse estudo aqui, a gente consegue ver que o que diferencia essas empresas, né, e principalmente quando a gente está falando de transformação digital, é que essas empresas têm a capacidade de entregar o quê? Ela entrega melhores experiências para os seus clientes, ela tem as operações otimizadas, então ela é eficiente do ponto de vista operacional, e ela tem a capacidade de criar produtos e serviços inovadores. Então,
Quando a gente está pensando num portfólio da Tibico, que é o portfólio, que é a plataforma Tibico Connected Intelligence, essa plataforma ela foi desenhada exatamente pensando nesses pilares, exatamente, essa plataforma está totalmente moldada para atender esses clientes que precisam, de certa forma, entregar melhores experiências para os seus clientes, otimizar suas operações e ter a capacidade de criar produtos inovadores e serviços inovadores, né, em tempo hábil. E por quê que essa plataforma ela tem essa capacidade? Porque essa plataforma, basicamente, ela está dividida em dois grandes blocos. O primeiro pilar é o pilar de integração, que é essa camada azul de baixo. Então, a nossa solução, nossa plataforma tem a capacidade de integrar sistemas. Então, Clécio, eu tenho o meu RP e tenho o meu CRM. Eu preciso integrar esses dois. No momento que acontecer uma compra, né, no momento que eu fizer uma venda, eu já quero que esteja integrado com o meu RP para disparar lá que esse produto precisa ser entregue, tem que sair do meu armazém, enfim. Eu quero que os meus sistemas estejam integrados. Então, a gente tem essa camada de integração de aplicações, a gente tem essa camada de gestão de APIs, onde eu conseguiria, por exemplo, expor meus serviços, né, como um API, ter a capacidade de monetizar em cima desses serviços, ter a capacidade de mensurar o tráfego, né, que está chegando nesses serviços e controlar isso de certa forma, criar planos de acesso a esses meus serviços e mensurar isso de certa forma. A gente também nessa camada de integração, né, nessa camada que a gente chama de Interconnect Everything, de interconectividade, a gente tem toda a parte de mensageria, a gente tem a camada de BPM, entre outros produtos nessa camada focada em integração. A gente sabe que hoje, principalmente quando você está pensando, né, no ponto de vista de otimização de operação, a gente sabe de entregar melhores experiências para os clientes, a gente sabe o quanto é crucial eu ter os minhas aplicações, meus sistemas integrados, né? A gente sabe o quanto é estressante você ter que, por exemplo, ligar no call center de uma empresa e ter que falar 10 vezes a mesma coisa para 10 pessoas diferentes que não conseguem resolver o seu problema simplesmente porque ela não tem uma tela única ali onde ela conseguiria ver todas as informações para te atender da melhor forma. Então, a gente tem essa capacidade de integrar os sistemas e oferecer todas essas funcionalidades e essas capacidades aqui do ponto de vista desse nosso portfólio de integração. Também temos o outro pilar da nossa plataforma, Connected Intelligence, que é o pilar de Analytics. Nesse pilar de Analytics, a gente tem tanto a camada de Visual Analytics. Clécio, eu preciso de Self-Service BI, eu preciso de uma solução para fazer dashboards relatórios, para que o usuário de negócio consiga criar suas próprias análises, para que ele faça data wrangling, por exemplo, para que ele consiga pegar ali duas planilhas Excel, cruzar com uma base de dados e fazer suas análises. A gente tem essa camada de Visual Analytics. A gente tem também a camada de Data Management. Aqui na camada de Data Management, basicamente, a gente tem a capacidade de... A gente tem toda a camada de MDM, né? Gestão de dados mestres. A gente tem a camada de virtualização de dados. E temos também a camada de Data Science e de Streaming Analytics. Então, aqui dentro tem toda a nossa suite de Machine Learning. Eu vou demonstrar hoje, eu vou entrar em detalhe, né, em alguns pilares aqui da nossa solução, em algumas funcionalidades principais. Mas nessa suite de Data Science, basicamente, a gente tem a capacidade aí, tem as funcionalidades de ponta a ponta, e a gente tem a capacidade de prover essa inteligência preditiva e também essa inteligência do ponto de vista de eu pegar essa inteligência preditiva, fazer deploy, por exemplo, em real time na nossa camada de Streaming Analytics. Eu vou mostrar isso também com um pouco mais de detalhe. A gente sabe que quando a gente está falando de um portfólio desse tipo, a gente está lidando com diversos usuários, digamos assim, né? Mas a nossa solução, e principalmente que eu vou focar um pouco mais hoje no pilar de Analytics, ela tem a capacidade de atender tanto as necessidades de um engenheiro de dados, de um cientista de dados, do cidadão de dados, vou falar um pouco desse conceito também, de um analista de negócio que precisa criar as suas análises, criar os insights, e também daqueles que apenas precisam consumir a informação.
E aquelas pessoas também que precisam, de certa forma, trabalhar nessa camada de Streaming Analytics, integrando essa camada de streaming com as aplicações, com dados de sensores, no caso, desenvolvedores, a solução também ela foi desenhada para endereçar aí as necessidades desse tipo de necessidade de tipo de profissional. Então, vamos lá. A gente sabe que a nossa plataforma, e até pelo que a gente tem visto também nos nossos clientes, ela tem a capacidade de atender diversos casos de uso, desde melhorar aí o serviço ao cliente, ofertas de cross-sell, né? Possibilitar as ofertas de cross-sell, de upsell, toda a parte de manutenção preditiva, gestão de inventário, otimização de preços, prevenção à fraude e assim por diante. Então, com essa plataforma, a gente tem a capacidade de entregar diversos casos de uso. E quando a gente está falando especificamente de Analytics, a gente pode dividir isso em 4 grandes pilares, né? Em 4 pilares principais, que é o pilar de Data Management, o pilar de Self-Service, né? De BI Analytics, o pilar de Ciência de Dados e o pilar de Streaming Analytics. Entrando um pouco de detalhe nessa parte de Data Management, então, como eu já havia dito, basicamente a gente tem uma solução de MDM, uma solução de MDM líder de mercado por analistas, né? Então, basicamente, a gente super bem posicionado aí nos quadrantes do Gartner, por exemplo. A gente tem também essa camada de virtualização de dados muito forte. Eu vou explorar com mais detalhe essa camada, vou fazer uma demonstração, inclusive. Mas, basicamente, hoje está tendo uma demanda muito grande por essa camada de virtualização de dados. Por quê? É muito comum você encontrar nas empresas um cenário onde existem diversos repositórios espalhados pela empresa, repositórios de dados. Tanto repositórios de dados analíticos, como um data lake, um data warehouse, um database marketing, como até muitas vezes repositórios transacionais, que no fundo é uma réplica, por exemplo, de uma base transacional mesmo. Então, é muito comum encontrar esse cenário. E aí, o que se faz, né? Eu tenho diversos repositórios. Às vezes o usuário precisa de uma informação que está de um lado, que está do outro, eu tenho que ficar fazendo movimentação de dados, eu tenho que ficar fazendo ETLs de forma excessiva, eu tenho que ficar gerando flat table. Isso não é a forma mais eficiente de eu entregar o dado para quem precisa consumir esse dado sem replicar esse dado. Então é aí onde entra esse contexto, esse conceito de virtualização de dados que eu vou explorar com um pouco mais de detalhe na sequência. Quando a gente está falando de self-service BI, a gente tem a capacidade tanto, né, na nossa solução, tanto de fazer data wrangling, né, que é de manipular os dados. A gente sabe que muitas vezes o usuário de negócio, ele precisa pegar um dado que é corporativo, um dado que está ali no DW da vida, e cruzar com a informação que ele tem ali, que ele acabou de receber, de uma extração, de um arquivo Excel, de um arquivo texto que alguém mandou para ele. Então, é muito comum ele ter essa necessidade de trabalhar esse dado, de manipular esse dado, de transformar esse dado antes de gerar os seus indicadores e suas análises. Então, a nossa solução ela possui essa capacidade totalmente point and click para você cruzar essas informações, para que você consiga aí fazer um data prep, né? Fazer a preparação dos seus dados antes mesmo da geração das suas análises. Também vai permitir que você crie seus indicadores, crie seus dashboards, crie suas análises, de forma totalmente point and click, ad hoc, sem precisar de nenhum conhecimento aí muito avançado para elaborar as suas próprias análises. Se a gente fosse destacar alguns pontos de diferencial, né, a gente sabe que existem muitas soluções de Visual Analytics no mercado, mas se a gente fosse destacar diferencial da nossa solução, um grande diferencial da nossa solução é a capacidade que ela tem de conversar com essa camada preditiva. Então, por exemplo, você poderia, através da camada aqui visual, self-service, chamar um fluxo que foi desenhado lá na camada de machine learning, só que sem saber o que foi escrito lá. Você simplesmente passa a sua tabela, os seus dados dessa camada aqui de self-service como um parâmetro,
Isso entra lá num fluxo de machine learning que você não que processa por trás, você não precisa saber o que está acontecendo, você simplesmente vai lá e numa interface point and click aponta para esse fluxo, passa aquele dado como parâmetro, ele já devolve criando uma tabela dentro dessa camada de self-service para você continuar criando seus dashboards, suas análises, acrescentando aí uma determinada probabilidade, uma determinada segmentação que você fez. Então você pode ter essa capacidade de facilmente trabalhar e interagir tanto com R, com Python, com a nossa camada de Machine Learning, isso aqui de dentro dessa camada de Self-Service BI. Eu poderia, por exemplo, criar um dashboard onde eu defino ali por parâmetro qual que é o número de cluster que eu quero, clico um botãozinho ali no dashboard, automaticamente por trás ele vai lá, muda aquele número de cluster, já alimenta todos os meus gráficos, as minhas análises com aquele número de cluster, sem eu precisar saber o que está acontecendo, qual que é a matemática, qual que é o cálculo que está rodando por trás. Eu simplesmente clico num botão e dinamicamente ele consegue gerar para mim todas essas análises. Uma vez que alguém já deixou preparado essa camada preditiva, eu consigo usar da camada de self-service sem nenhum problema, né? Um outro grande diferencial é a nossa camada de GeoAnalytics. Então, a possibilidade de você fazer, por exemplo, cálculos avançados, cálculos de rota, uma série de outras coisas aqui dentro dessa camada de self-service, trabalhando também com essa camada de GeoAnalytics. A gente é muito forte, inclusive, nessa camada de GeoAnalytics. Do ponto de vista de fazer gráfico de barra, de pizza, isso daí todo mundo faz, isso daí acho que não é o X da questão, né? Eu acho que o grande ponto aqui, que eu poderia destacar como diferencial, é essa nossa camada de GeoAnalytics e a capacidade que a gente tem de interagir com esses motores de análise mais avançadas, como a nossa própria camada de Machine Learning, R, Python, entre outros. A gente também tem uma solução de Enterprise Reporting. Então, se você precisa, por exemplo, gerar relatórios operacionais, que você pixel perfect, que você vai distribuir esses relatórios em massa. A gente tem uma solução específica para isso, que inclusive é uma solução utilizada, basicamente o relatório lá do imposto de renda, hoje, aquele relatório que a gente recebe, ele é desenvolvido, por exemplo, com essa nossa solução de Enterprise Reporting. Então você pode integrar isso nas suas aplicações, essa camada de reporting, e ter isso para gerar relatórios em massa e etc. A gente também, as nossas soluções, principalmente de dashboards, você tem a capacidade de utilizá-las de forma embedded, dentro de outras aplicações. Então você pode perguntar, Clécio, eu tenho um portal e eu gostaria de colocar um dashboard lá da sua solução de dashboard dentro desse meu portal. De forma que, à medida que o usuário entrar nesse portal aqui da empresa, que ele já veja esses relatórios sem nem precisar, já logando, né, com single sign-on, etc. A gente também tem a capacidade de ter essas nossas análises, esses nossos dashboards embedded dentro de outras aplicações, dentro de portais de mercado, né? Quando a gente está falando de ciência de dados, é muito importante a gente falar também do conceito do cidadão de dados e do conceito do cientista de dados, cidadão de dados e do analista de negócio. A gente sabe que existem poucos cientistas de dados no mercado, né? Se a gente for pegar do ponto de vista proporcional, a gente sabe que é um profissional raro, um profissional difícil de encontrar, um cientista de dados muito bom. Por outro lado, é muito comum também você encontrar um cientista de dados que não tenha muito conhecimento do negócio. E também você encontrar uma pessoa de negócio que não tem conhecimento de ciência de dados. E também você encontra perfis, por exemplo, um cientista de dados que trabalha numa empresa, que interage com o negócio, está cada vez ganhando mais conhecimento sobre o negócio. E também um analista de dados, um analista de negócio que conhece muito do negócio, que está buscando conhecimento na linha de ciência de dados. E nesse meio do caminho, a gente tem um perfil que é o chamado cidadão de dados. Então, o cidadão de dados, muitas vezes, ele é aquele perfil que ele pode não ter aqueles skills, né? Ele não tem muito conhecimento de ciência de dados, mas ele conhece um pouco, suficiente para criar algumas análises. E as nossas soluções, elas foram desenhadas para atender esses perfis, inclusive o perfil do cidadão de dados, que point and click, por exemplo, sem precisar programar, sem precisar fazer nada muito avançado,
né, saber uma linguagem de programação, no caso, ele poderia, por exemplo, criar os seus modelos preditivos, desenvolver suas análises, reutilizar templates, workflows e etc. Então, a nossa solução também ela foi pensada nesse perfil de cidadão de dados, que é muito mais fácil encontrar hoje no mercado do que propriamente dito um cientista de dados, né? E quando a gente está falando de ciência de dados e de machine learning, basicamente a gente tem a capacidade de criar modelos preditivos, seja usando técnicas de machine learning mesmo, de deep learning, técnicas de inteligência artificial. A gente tem a capacidade de criar esses modelos preditivos, fazer o deploy desses modelos preditivos, tanto num ambiente aí, digamos assim, standalone, então no seu próprio desktop, tem soluções que poderiam rodar no seu desktop, num conceito cliente-servidor, ou até soluções que poderia rodar totalmente integrada com o seu ambiente de Hadoop, com o seu ambiente de Big Data. Inclusive, enxergando os arquivos ali do seu HDFS, fazendo toda a parte de manipulação de dados, criando os modelos preditivos, escolhendo se esses modelos preditivos, por exemplo, vão ser processados utilizando MapReduce, utilizando Spark. Então, a gente tem a capacidade também de trabalhar, de aproveitar todo esse potencial de Big Data, né, que a empresa pode ter, e permitir que todo o processamento dessa análise, tanto dessa capacidade de fazer data wrangling, quanto da capacidade de criar os modelos preditivos, reaproveitar todo o paralelismo do seu cluster para que isso seja processado ali de forma paralela dentro do seu cluster. E por último, a gente também tem aqui essa ponta, né, que é essa camada de Streaming Analytics. Então, uma vez que eu acessei o dado, que eu trabalhei esse dado, que eu fiz as análises exploratórias, análise self-service, que eu criei os meus modelos preditivos para identificar determinados padrões, eu tenho a capacidade de pegar esse modelo preditivo, essa inteligência que eu criei e fazer deploy na nossa camada de Streaming Analytics. Então, por exemplo, existem muitos casos de uso aqui, mas um caso de uso que a gente pode mencionar, por exemplo, é o caso de uso de manutenção preditiva. Então, é muito comum você empresas, por exemplo, dependendo do ramo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso de empresas de óleo e gás, é muito comum ter sondas submersas no mar, onde você precisa monitorar ali aquelas informações daqueles sensores em real time, para que se de repente tiver alguma vibração fora do normal, se a temperatura estiver fora do normal, você seja, de certa forma, você captura essas informações em tempo real, aplica o modelo preditivo e já consiga ali em tempo real também calcular uma probabilidade que aquele equipamento tem de parar ou não. Porque muitas vezes faz muito sentido você desligar o equipamento antes que ele venha se danificar completamente, porque dependendo do estado de vibração que esse equipamento possa chegar, pode ser que ele danifique outras peças. Então, isso é só um caso de uso para essa parte de Streaming Analytics, mas a gente sabe que existem diversos casos de uso para essa parte de Streaming Analytics, como por exemplo, já mencionei anteriormente, a gente tem clientes como a própria Bolsa de Valores, que utiliza essa nossa camada de streaming no processo de trading. Então, basicamente, essa nossa solução, ela tem a capacidade de se conectar com tudo que vocês imaginarem de geração de dados em tempo real. Então, eu me conecto com, por exemplo, OSPI, né? Com sensores OSPI. Eu tenho a capacidade de me conectar, por exemplo, com mensagerias, com sistema, com ambiente de fila. Posso me conectar com Spark Streaming, por exemplo, com Flume e com outras aplicações aí que possam gerar dados em tempo real de streaming. Eu pego esses dados, eu tenho a capacidade de trabalhar esses dados em tempo real, aplicar esses modelos preditivos e a partir daí startar outras aplicações, gravar essas informações numa base de dados, etc. E também a Tíbico, ela desenvolveu os aceleradores. Então, esses aceleradores, basicamente, eu também vou entrar um pouco mais em detalhes depois, mas basicamente são implementações. Por exemplo, a gente tem um acelerador de fraude. Então, são implementações feitas com a nossa solução num contexto de fraude, onde a gente não cobra pelo acelerador, mas basicamente esse acelerador ele é usado como as nossas soluções, né?
Então, uma vez que o cliente adquire o produto, ele teria capacidade de usar o acelerador. Ou até, por exemplo, no caso de parceiros, né? Nossos parceiros poderiam pegar esse acelerador para desenvolver ou para customizar isso para uma realidade do cliente e entregar mais rapidamente um determinado serviço para um determinado cliente. Então, vou explorar um pouquinho mais de detalhe. Eu vou mostrar o nosso acelerador de Risk Management, só para que vocês conheçam e para que vocês possam entender como é que funciona essa parte aí dos aceleradores.